Jabez? Jabez era um rapaz onde tinha vários irmãos. Conta-se, né, a tradição que a família de Jabez não era uma família rica. Não. Conta-se a tradição que Jabez, a sua mãe, quando colocou o nome, o que significa Jabez, né, ela colocou este nome porque quando ela deu a luz, quando ela recebeu essa criança, quando essa criança nasceu, ela teve muitas dores. E a verdade é que quando passa essas coisas, né, quando ela tem esse parto, talvez um parto muito difícil, né, ela lembra de colocar o nome naquela criança de Jabez. E eu imagino que essa criança vai crescendo e alguém olha para ele e fala dessa forma: ô Jabez, era a mesma coisa que chamar ele: ô rapaz, você fez a tua mãe sofrer tanto, teu nome quer dizer dor. É meio engraçado, né? É meio engraçado alguém lembrar você por alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes nós lembramos de alguém, muitas vezes não lembramos do nome da pessoa, mas lembramos por alguma coisa que aquela pessoa tenha feito. Né? Eu me lembro quando nós ainda estávamos numa outra igreja, e eu me lembro que eu sempre lembrava da família do irmão Antônio e a irmã Maria, né? Por duas coisas, né? Que eles faziam a coreografia. Sempre tinha uma coreografia no 24 horas, de louvor, alguma coisa assim. E eles sempre estavam mais ou menos na segunda-feira de primeira. Sempre que dava, os viam ali. Então, tipo assim, sempre quando eu olhava e lembrava deles, né, eu trazia essa memória na minha cabeça, que eles estavam ligados ao departamento de louvor e de coreografia, né, e que eles gostavam do culto de segunda-feira. Sempre me veio a isso. Mas, muitas vezes, esse coitado desse rapaz, como eu falei, ele era lembrado diferente. Eu imagino que Jabez, quando ele ora, irmãos, ele já tinha casado, ele já tinha tido a família dele, ele já tinha passado uns bons anos, eu creio que uns 30 anos mais ou menos já tinha se passado, e simplesmente alguém sempre lembrava isso. Eu imagino que os seus irmãos o lembravam desta forma: ô Jabez, você lembra que você deu tantas dores para a mamãe? Né? Era uma situação difícil, ao ponto que Jabez faz uma oração desta forma, e ele ora ao Senhor desta forma. Ele faz 4 pedidos para que Deus o abençoe, e fala dessa forma, né? E foi Jabez o mais ilustre do que os seus irmãos. Engraçado, irmãos, que depois que ele faz essa oração, Deus realmente, diz a palavra do Senhor, que Deus atendeu a todos os pedidos. E eu imagino que foi aí que ele sobressaiu de uma forma diferente. Antes ele era lembrado, quando ele passava, era lembrado de uma forma. Agora as pessoas olham para ele diferente, porque Deus concedeu algo muito melhor. E a palavra do Senhor fala que ele ora dessa forma, né? E por quanto com dores se deu a luz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Eu acho engraçado que Jabez não pediu assim uma oração, vamos dizer, simples, singela, falar: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Não, ele falou: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Por quê? Porque de alguma forma ele se sentiu penalizado por todos aqueles anos que as pessoas riam da cara dele, ou talvez por um complexo dele próprio. Entendeu? Que aquilo lá estava de uma forma afetando ele, que ele não conseguia ir para frente. Então ele ora ao Senhor: Senhor, a primeira coisa que eu preciso é que o Senhor me abençoe, mas me abençoe muito. Eu quero ser lembrado, Senhor, não pelas coisas más, mas pelas coisas boas, né? Muitas vezes, né, a gente fala dessa forma: Senhor, me abençoa. Mas muitas vezes, irmãos, eu creio que Deus sabe o que você precisa. Melhor que Deus não existe, Ele sabe o que precisamos. Mas nós temos também o direito de especificar aquilo que queremos. Eu não sei se muitas vezes você vai ser feliz em receber,
se era a vontade de Deus ou não. Se for a vontade de Deus, Ele vai cumprir na tua vida, se não, não. Mas você tem o direito de pedir. Por exemplo, você lembra quando o cego de Jericó, quando ele clama tanto, por tantos anos ele ficou cego, por tantos anos ele mendigou o pão, por tantos anos ele sofreu, né, a injustiça de muitos que o criticavam, por tantos anos ele precisou pedir para alguém: me ajuda para me levantar para ir a tal lugar. Olha, por tantos anos, diz a Bíblia, irmãos, que esse cego, se ele tem família, na Bíblia não cita se a família ajudava ele ou não, mas eu creio que não, porque fala, e esse cego estava todos os dias mendigando um pão. Se ele tinha uma família, então por que a família não estava cuidando dele? Eu imagino que esse cego, de alguma forma, como normalmente acontecia em Israel, quando as pessoas tinham um defeito físico, quando as pessoas tinham de alguma forma alguma doença, eram largados da família, eram separados da família, eram jogados em algum lugar diferente. Assim aconteceu com este cego. Mas quando Jesus vai passando, Jesus escuta que ele está gritando, que ele está chamando, né, pelo Salvador, pelo Mestre. O Senhor fala: trazei-o até a mim, porque aquele homem não tinha condições de ir sozinho até Jesus. Aquele homem precisava de uma ajuda. Mas eu acho uma coisa muito bonita, que Jesus vem e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Uma pergunta bem simples, né, e bem direta. O que queres que eu te faça? Irmão, simplesmente Deus estava falando para aquele homem: olha, você pode me pedir o que você quiser que eu te darei. Ele poderia, naquelas 38 anos que ele mendigou o pão, não deve ter sido uma vida muito fácil para ele, ao contrário, uma vida que teve como passar com dores, uma vida que realmente ninguém quer para si, uma vida mendigando, uma vida precisando de alguém, uma vida sem saber se vai comer ou não no outro dia. Eu acho que ele poderia ter pedido para Jesus, talvez: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê bastante dinheiro, me dê uma mansão, me dê um lugar, me dê roupas novas, me dê uma posição. Pelo menos eu vou ser um cego, mas eu vou ter algo para, me dê alguém para me cuidar, me ajudar a me cuidar. Mas não, irmãos, aquele cego, a vontade dele e a resposta, da mesma forma como Deus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para ele: cego, o que queres que eu te faça? Por que você está me clamando? Ele foi muito objetivo na sua resposta e falou dessa forma: Senhor, eu quero ver. Eu imagino que é óbvio, ele vendo, ele conseguiria trabalho. Ele vendo, poderia se tornar rico. Ele vendo, teria família ao seu lado. Ele vendo, não passaria mais privacidades. É óbvio, ele pediu o melhor, porque ao mesmo tempo que ele estava pedindo uma coisa, ele estava pedindo uma coisa que estava, como que fala, bem arranjada com outras. As outras coisas viriam consequentemente se ele visse. Aqui, como Jabez fala: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Nessa noite eu gostaria de falar isso para você. Quando você for pedir algo para Deus, né, seja objetivo. Não dê voltas. Ah, Senhor, eu penso que o Senhor poderia talvez me dar isso. Não, Senhor, eu preciso disso, se for a tua vontade que se cumpra na minha vida. Foi assim que esse cego, ele pede desta forma, né, de uma forma tão bonita. E a primeira coisa que eu acho mais lindo ainda nessa passagem do cego de Jericó, que a primeira coisa que ele enxerga não foi a beleza do mundo, ele não foi o dinheiro, não foi as suas vestes, a sua condição física, como ele estava, sujo ou não. A primeira coisa que ele enxerga é o rosto de Jesus. Quantas vezes também precisamos pedir para como esse cego: Senhor, eu quero ver, mas eu quero ver no lado espiritual. Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver o que tu vai fazer na minha vida. Senhor, eu quero ver, me mostra alguma coisa. Porque consequentemente, quando ele pediu, ele viu
viu o Senhor, diz que ele se alegrou de uma forma tão grande. Eu imagino a alegria daquele homem. Uma outra pessoa que eu lembrei, quando o Senhor chega para Salomão, logo que Davi morre, e Davi deixa Salomão como rei de Israel, e Salomão, muito simples, muito humilde, ele chega perante o Senhor, e ele chega sendo sincero diante de Deus, e fala dessa forma: Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude, porque eu preciso. Aqui está uma nação, eu preciso do Senhor. Diz a Bíblia que em Crônicas você vai encontrar quando Salomão se dobra diante do Senhor e pede ajuda para ele. E diz que Deus vai no encontro de Salomão e faz uma pergunta, da mesma forma que perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Como eu falei, Salomão poderia ter pedido muitas coisas, mas Salomão foi objetivo e falou assim: Senhor, se eu achar graça aos teus olhos, eu quero que o Senhor me dê, sabedoria, liderança, para estar diante deste povo. Eu não quero mais nada, mas eu preciso da sua ajuda para estar na liderança deste povo. Irmãos, isso soou tão bem no coração de Deus. Soou assim, caiu como se fosse um mel no coração de Deus, que Deus falou para Salomão dessa forma: Salomão, eu não só vou te dar sabedoria, eu não só vou te dar liderança, mas eu vou te dar fortuna. Não vai existir na terra um mais rico e mais sábio que tu. Irmãos, até hoje não existe. Tem aí os gênios da última era, vamos dizer, o pessoal que faz a parte de computação, agora, recentemente, um rapaz aí do Facebook, dono do Facebook, é o homem mais rico dos Estados Unidos, um menino de 30 anos, deve ser. Diz que é inteligentíssimo. O dono da Apple, por exemplo, rapaz muito inteligente também, que faleceu recentemente. E muitos outros, o dono da Microsoft. Eu falo sobre computação porque realmente é difícil de você colocar tudo aquilo junto. Fora os outros gênios que tiveram, que fizeram, descobriram a eletricidade, Eu falo aquele compositor Mozart, que simplesmente com 6 anos ele já tocava o piano e já fazia sua sinfonia sozinho, sem precisar. Nunca ninguém ensinou música para Mozart. Ele aprendeu sozinho, ele criava, era muito inteligente aquele rapaz. Deixou muitas sinfonias que são tocadas até hoje, muito lindas músicas que ele fez. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, Deus falou: Salomão, não existirá homem mais rico que tu e nem mais sábio. Eu não sei se você lembra que a rainha, no tempo de Salomão, veio uma rainha a visitá-lo. E esta rainha, ela ficou assim pasmada. Eu não sei se ela é da África e ela veio visitar a Abraão. Diz que ela olhou, quando Abraão falou: olha, deixa eu te mostrar a fortuna do castelo e do templo do Senhor. Diz que ela ficou pasmada com tanto ouro, prata, bronze, propriedades, homens, animais que Abraão tinha, que não dava para se contar. Nos filmes, sempre a gente vê, que passa alguém tentando achar o tesouro de Salomão, que não dá para se contar. Mas esta mesma rainha, ela quis colocar Salomão a uma prova. E ela conta a história que ela trouxe duas flores, eu não sei se foi uma rosa, se foi uma flor, mas 2 flores idênticas. E ela chegou para Salomão e falou assim para Salomão: Salomão, você não, todo mundo fala que você é muito sábio, Me fala uma coisa,
Se eu não me engano, é a rainha de Sabá que fala isso. Me fala uma coisa, Salomão. Eu trouxe aqui 2 flores para você. Me fala qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Uma das 2 são falsas. Uma das 2. Mas, irmãos, conta a passagem, né? Que quando a gente estuda a vida de Salomão, tem esta passagem que conta esse dado que foi escrito nos livros, que as 2 flores eram idênticas. E diz que Salomão olhou as flores. Só que, né, para ajuda dele, veio uma abelhinha. E diz que a abelhinha, ela pousou em uma das flores e logo saiu. E depois ela pousou na outra flor e ali ela ficou. Ali dentro, por um tempão, fazendo bzz, 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 e voltava para toda hora. Bzz, bzz, bzz. E ele olhou para a rainha Sabá e falou: olha, esta é falsa e esta é verdadeira. Ela ficou abismada, irmãos. Como que um homem pode ter uma sabedoria tão grande? Talvez para mim e para você parece uma historinha de carochinha, mas, irmãos, pense bem, ele foi colocado em uma ocasião, ele foi colocado num digno, ele foi colocado de uma forma, né, para ver se ele era inteligente ou não, se ele era sábio ou não. Da mesma forma como aquelas 2 mães chegam com 2 filhos, um é morto, recém-nascidos, e o outro está vivendo, e as 2 moravam junto e dormiam na mesma cama com as crianças, e à noite uma delas, né, provavelmente, né, virou e se debruçou em cima da criança, a criança era recém-nascida, chegou a falecer, e diz que chega de manhã, a mãe que tinha feito isso e praticamente matado inconscientemente o seu filho, mas ela chega e ela troca as crianças. Pega a criança viva e põe do lado dela e a morta do lado da amiga dela. E agora é uma luta para saber quem é a mãe de verdade. E chega as 2 mães diante de Salomão e falando: olha, o filho é meu, e a outra: não, o filho é meu. Ela: mas esse filho morto é dela. Não, as 2 claimam o mesmo filho que estava vivo e não queriam o filho morto de jeito nenhum. E Salomão foi trazido para ele julgar essa causa. Diz que Salomão pega uma espada e fala: traz a criança viva. E eu imagino que aquelas 2 mães ficaram com 2 olhos desse tamanho, né? E ele falou assim: tá bom, o filho é seu? É, esse aqui é meu. O filho é seu? O filho é... não, esse aqui é meu. Então tá, divide a criança no meio e dá metade para cada uma. Irmão, se você olhar, é uma coisa brusca, é uma coisa que não tem sentido. Mas diz que a mãe verdadeira falou: não, pelo amor de Deus, não vai cortar meu filho não. Dá o filho para ela, deixa ela criar, não tem problema não. Pelo menos eu sei que meu filho vai estar vivo. Aí Salomão falou: não, pode entregar para essa aí, porque essa é a mãe verdadeira. Porque a outra falou dessa forma: não, pode cortar mesmo. Falou desse jeito. Irmãos, que mãe é que vai querer cortar filho? É um absurdo. Ninguém, por mais que uma pessoa, nem que não seja mãe, o bom senso, né, não vai deixar cortar uma criança. E a gente vê a sabedoria que Deus deu para Salomão, né, conforme o pedido que ele fez: Senhor, eu quero, Senhor, só saber estar, me ajude a estar na liderança deste povo. E Deus fez tudo isso. E Deus vem e faz, né, Jabez olha para Deus e pede, a primeira coisa é isso: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. A segunda coisa que ele fala dessa forma, né, que me ajude no meu trabalho ou amplie o meu território. Eu imagino que a vida de Jabez, como eu falei, não devia ser uma vida fácil. Talvez ele era o menor da sua casa, talvez a propriedade que ele tinha era bem pequena, não dava para fazer muita coisa, mas ele pede agora de uma forma: Senhor, amplia o meu território. E diz que Deus abençoou, e Deus o fez. Talvez, muitas vezes, você está pensando pequeno. Eu falo que muitas vezes nós temos que pensar grande. Nosso Deus é grande, Ele pode todas as coisas. Claro que você não deve ser ganancioso, mas, irmãos, começa a pensar, pedir a Deus: Deus, amplie meu território em todas as áreas.
principalmente na área espiritual. Amplia, Senhor, o meu território, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área, né, amorosa, seja na área espiritual. Senhor, amplia o meu território. Muitas vezes a Bíblia fala que os dons da Bíblia estão aí. Irmãos, e nós estamos vivendo uma época onde que parece que os dons espirituais que constam na Bíblia só existem em algumas igrejas, não existem nas outras mais. Mas a Bíblia fala que é para nós buscarmos os dons espirituais de Deus. Tem dom de cura, tem dom de visão, tem dom de interpretação, tem dom de profecia. Tem tanto dom, irmãos, aí, que o Senhor pode nos dar. Da mesma forma, tem pessoas que vivem a sua vida, parece que falam, não, parece que Deus me fez assim, e eu vou continuar assim, porque Deus me fez assim. Irmãos, Deus não quer ver ninguém infeliz. E uma coisa é, Deus não é um Deus pequeno, Deus é Deus grande, porque Ele mesmo fala que eu sou dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, e você é filho dEle, herdeiro dEle, então eu não consigo entender muitas vezes que umas pessoas falam, não, o crente não pode progredir, o crente não pode fazer isso. Não, irmãos. No céu você vai andar em rua de ouro, está escrito em Apocalipse, que nós vamos andar em rua de ouro. No céu tem o rio da vida, que é a coisa mais linda, uma água que não existe por aqui. E quem é dono de tudo isso é Deus Pai, o seu Pai. Então diz a Bíblia que Jabes vai e pede desta forma, me ajuda no meu trabalho e amplia o meu território. É a segunda coisa que ele pede para o Senhor. Da mesma forma como Moisés pediu, de uma certa forma, o Senhor me ajude a estar na liderança desse povo, me ajude a fazer as coisas. Irmãos, eu imagino que a vida de Moisés não era nada fácil, teve que falar com Deus, e muitas vezes o povo não entendia, mas ele estava lá firme. Não, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui, foi o Senhor que vai me abençoar. Senhor, me ajude até o final. Senhor, me ajude até o final. A ponto do povo desafiar Deus e Deus querer consumir todo mundo. Diz a Bíblia que chegou uma hora que Deus ficou tão irado com o povo de Israel, tão indignado com o povo de Israel. As pessoas falam que Deus não se indigna. Ele se indigna sim. Ele ficou indignado com o que o povo de Israel fazia contra ele. Que ele chega para Moisés e fala, Moisés, meu servo, meu amigo, chamou Moisés de amigo. Olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa esse povo para lá, deixa que eu vou tratar com esse povo, eu vou te colocar um outro povo nas tuas mãos, deixa esse povo para lá, sabe? Moisés, você vai ser famoso do mesmo jeito, você vai ter muitas bênçãos. E Moisés virou para Deus e falou, mas Senhor, peraí, Senhor, não se ire tanto assim com o teu povo, porque tu prometeste a este povo, tu fizeste promessas. Nós cantamos aqui Deus de promessa. Por isso que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Moisés se lembra a Deus dessa forma. Deus, o Senhor fez promessa a este povo desobediente. Então, Senhor, o Senhor não pode acabar com esse povo. Mas se o Senhor quiser acabar com esse povo, risca meu nome do livro da vida. Praticamente ele colocou um Deus em xeque-mate. Porque Deus amava demais Moisés. Deus tinha um carinho especial por Moisés. Deus admirava Moisés pelo que ele era, pela fidelidade, pelo homem justo, pela humildade que ele tinha. Deus falou, por amor a ti, eu não vou riscar o teu nome no livro da vida. Por amor a ti, eu vou dar mais uma oportunidade para este povo. E a gente vê, irmãos, o fato que Moisés estava ali conversando com Deus, mas não era nada fácil. Não era nada fácil, né? Parece que realmente Moisés precisava que Deus fosse com ele em tudo. E esse é o terceiro pedido que Jabes faz a Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor seja comigo em tudo. E aqui que eu quero também falar, abrir um parênteses.
Quando Jabez falou, eu quero que o Senhor seja comigo em tudo, ele quis falar na sua família, no seu trabalho, na sua fé, aonde ele estava. Irmãos, muitas vezes a gente faz essa mesma oração: Senhor, eu preciso que o Senhor seja comigo. Só que a gente não fala, não em tudo. Senhor, eu quero que o Senhor seja comigo sim, no meu trabalho, mas na minha casa, Senhor, o Senhor não precisa opinar. Senhor, eu quero que o Senhor seja comigo, né, na minha escola, mas no meu trabalho o Senhor não precisa opinar. Senhor, eu quero que o Senhor seja comigo, talvez no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, mas na igreja o Senhor não precisa opinar. Na minha vida particular o Senhor não precisa opinar. Não, irmãos, Jabez falou, eu quero que o Senhor seja em tudo comigo. Em todas as áreas da minha vida eu quero que o Senhor esteja comigo. E a última coisa que Jabez pede para o Senhor é isso: que me livre de todo mal. Talvez por tantos anos aquele nome o perseguiu, por tantos anos as pessoas lembravam ele daquela forma, e isso fazia mal para Jabez. Isso atraía coisas más para ele. Essa semana eu vi um texto que eu postei no Facebook, onde falava dessa forma: Senhor, me dê um equilíbrio para eu continuar em pé, porque eu sei que são muitos que querem que eu caia. Eu me lembrei, quando eu escrevi isso aí, eu me lembrei dessa passagem, né, que eu postei no Facebook. Irmãos, a Bíblia fala que o cair do homem e o levantar é de Deus, e se estamos em pé, porque Deus tem nos sustentado na rocha que é Cristo. Mas, irmãos, você não sei se você tem noção, enquanto você está em pé, muitas vezes não é difícil ficar em pé, muitas vezes cambaleamos, muitas vezes chegamos a chacoalhar. Como escrevi, Senhor, nos dê o equilíbrio, de manter esse equilíbrio, de estar em pé, porque muitas são as forças contrárias que nos querem ver prostrado no chão. Foi isso que eu escrevi. E é verdade. Irmãos, se não bastasse o mundo espiritual, se não bastasse milhões e milhões de demônios que são mandados para atacar você diariamente, que querem porque querem que você se proste diante das dores, se proste diante da dificuldade, se proste diante do problema, se proste diante disso e daquilo. Ainda tem na área humana pessoas que infelizmente querem ver o mal da pessoa. Eu não consigo entender isso. Parece que é pior do que na área espiritual, porque na área espiritual, apesar de você saber que existe, você não vê, você não tem contato. Mas na área humana, parece que, com a permissão de Deus, parece que cruzam o teu caminho pessoas que têm sede de ver você cair, de ver você tropeçar. Mas eu falei, sabe, quando eu li isso aqui, a última coisa que Jabez fala, para Deus, querer falar o pedido que ele faz: e se tua mão for comigo e me fizeres que do mal não seja aflito. E fala, Deus lhe concedeu tudo que tinha pedido. Eu me lembrei do Salmo 23, que fala dessa forma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É o que eu me lembrei quando eu li esta frase, e quando eu li este versículo, onde Jabez fala, me livra de todo mal. Da mesma forma, eu me lembrei do Salmo 91, que Deus fala desta forma, e Deus falando já para o homem: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Me dá a entender, irmãos, que eu não sei se são demônios que vão cair do teu lado, ou se são pessoas que vão cair do teu lado, mas essas pessoas estão tentando te atingir, mas Deus está te segurando você pela mão, assim, ó. Diz a Bíblia que a mão do Senhor está segurando as nossas vidas. A mão do Senhor está aberta em nosso favor. E eu achei tão lindo,
quando Jabez fala, me livra de todo mal. Porque muitas pessoas não têm coragem, irmãos, de admitir isso. Não tem coragem. Uma das orações que nós fazemos no nosso lar é isso. Nós pedimos proteção, Senhor, né? Tanto eu quanto o Léo, o William, né? E vamos ensinar isso para Kimberly. A nossa oração todos os dias é essa. Uma das partes são essas: Senhor, nos livre de todo mal. Acampa o teu anjo ao nosso redor, Senhor, e Senhor, arrebenta com os dardos inflamados do diabo contra as nossas vidas. Essa é a nossa oração todos os dias. Uma das partes das nossas orações é essa, que eu ensinei para o meu filho e que eu e meu esposo aprendemos. A orar para que Deus nos livre. A orar para que Deus nos acoberte. Talvez para você é meio estranho o que eu vou te falar. Mas que Deus possa te dar ou te levar na mesma dimensão, para que você possa, se um dia Deus permitir que você veja. Mas uma certa vez eu estava orando de madrugada. Eu estava orando e pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia de nós. E o Senhor, naquela oração, é como se o meu espírito fosse levado para algum lugar. Porque eu não me lembro do que eu estava dormindo, viu, irmãos? Mas o Senhor me mostrou muito, bem perto. Conforme nós andamos, tem anjos que nos guardam. Mas a uma certa distância, tem demônios com flechas todas preparadas, que são jogadas em direção a você. No caso, em direção à minha vida. O Senhor mostrou a meu respeito. E diz que quando aquelas flechas chegavam, é como se houvesse um escudo invisível, porque eu me lembrava que as flechas chegavam e batiam. Era como se eu estivesse no meio e elas não penetravam. E um daqueles anjos me tocou no ombro e falou, olha para cima. E a hora que eu olhei para cima, irmãos, tinha tanta flecha vindo na minha direção. E ele falava dessa forma: você tem pedido proteção para Deus, e Deus nos orientou para te guardar em todos os momentos da tua vida. Tem momentos, irmãos, que eu me sinto literalmente, irmão Antônio, que está vindo uma flecha na minha direção. Eu consigo sentir que está vindo uma flecha na minha direção. Não que eu sinto na pele, mas eu consigo sentir algo no meu coração, que eu sinto, que eu tenho que dobrar o meu joelho e falar, Jesus, me livra. E não só isso, Deus muitas vezes mostra por sonhos na minha vida. Que Deus possa te dar essa dimensão, ou te mostrar de uma outra forma, não sei. Cada um tem um jeito que Deus trabalha, cada um tem um jeito que Deus fala. Deus fala demais comigo em sonhos, Deus fala demais em revelações comigo. E através da palavra dele também. Mas a verdade é que Jabez foi feliz na sua oração, uma oração potente, uma oração que ele pediu 4 coisas, que para o resto da vida dele, ele se deu bem. Por isso que ele fala, e foi Jabez o mais ilustre dos seus irmãos. Porque ele conseguiu alcançar o coração de Deus. Porque ele conseguiu, com a sua simplicidade e com a sua objetividade, ele conseguir aquilo que Deus deu. Porque fala, e Deus concedeu tudo que Jabez pediu. Que nessa noite eu não sei qual é a sua oração, como está sendo a sua oração, mas que Deus te oriente a pedir, como orientou o cego de Jericó, como orientou a Salomão, como orientou a Jabez. E muitas vezes até eu falo como orientou muitas vezes a Moisés e a Abraão a pedir as coisas para Deus. Você lembra quando Abraão falava, Senhor, não destrói Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 10 lá, se tiver 20, se tiver 50, o Senhor não destrói. O que ele estava tentando? Ele estava negociando com Deus. Irmãos, eu fico pensando, nossa, mas que coragem que tinha de negociar com Deus, mas ele tinha uma intimidade com Deus. Quem sou eu para questionar tal coisa? Abraão era amigo de Deus. Deus falava, meu amigo Abraão. Que
Deus também possa estar falando dessa forma. Ai, meu amigo, irmão Antônio, meu amigo, a minha filha Ana Maria, minha amiga, a pastora Dulce, minha amiga a Xanda, né, o Marcos, o William, Karen, Leo. Que Deus possa estar lembrando de nós dessa forma, são meus amigos. Que você possa ter essa intimidade que Jabez teve. Senhor, eu preciso disso, disso, disso e disso. E Deus possa falar dessa forma como a gente fala, né? E os anjos digam amém. Porque toda vez que a gente fala amém, sabe o que dizer? Assim seja, assim aconteça, assim seja feito. Que na tua oração, que os anjos digam amém e que venha tudo na tua vida. Eu convido a você nesse momento para se colocar em pé mais uma vez. Eu gostaria de fazer uma oração. Nessa oração eu só vou pedir para que Deus te oriente. Para você pedir. Porque eu não posso pedir por você porque eu não sei o que você precisa. Muitas vezes o que mais eu posso pedir para você é que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia feliz, que Deus abençoe a sua família. Mas eu tenho certeza que cada um de nós, no nosso íntimo, no fundinho do coração, lá no fundo da nossa alma, tem pedidos que muitas vezes o esposo não sabe, o pai não sabe, a esposa não sabe, o filho não sabe. É só você e Deus. É como o Jabez falou. Eu tenho certeza que ele não pegou essa oração e repartiu com a família dele. Olha, eu vou chegar para Deus, eu vou pedir isso, isso. Não, foi ele tomou uma decisão, foi ele e Deus. Moisés foi ele e Deus. O cego foi ele e Jesus. Salomão foi ele e Deus. Ele não pediu a opinião da família. Então eu creio que dentro do nosso coração, eu tenho certeza que tem sonhos, eu tenho certeza que tem coisas que nós queremos pedir a Deus, mas muitas vezes nós não temos coragem de pedir a Deus, porque a gente pensa dessa forma: Deus sabe que eu preciso disso, para que eu vou pedir? Eu falo para você: Deus é onisciente, Ele sabe mesmo, mas talvez Deus esteja querendo ouvir você pedir, como Salomão pediu. Como Jabez pediu, como o cego pediu, como Moisés pediu, como Abraão pediu. Por um acaso somos melhores que essas pessoas? O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele pediu. Ele pediu. Quando ele ora a Deus e fala dessa forma: se possível for, passa de mim esse cálice. Ele pediu. E na mesma oração ele fala: mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas dá para ver que Jesus sentiu e queria passar. Talvez é o que eu estou falando para você. Eu creio que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Talvez dentro do teu coração tenha uma coisa que está lá faz tempo, que você quer pedir a Deus, mas que não teve coragem de pedir. Por um motivo ou por outro, você não teve coragem de falar: Senhor, eu preciso disso. Sabe, de cair em si, na tua humildade, falar: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso disso. Eu preciso disso para hoje, não para amanhã. Jabez, ele precisava daquilo para já. O cego de Jericó precisava ver urgentemente. Salomão precisava de liderança para liderar Israel urgentemente. Abraão precisava de um filho para dar continuidade e para que esse evangelho chegasse até mim e você. E Deus os abençoou e Deus fez conforme o coração deles. Por que Deus não vai fazer por nós? Não, Deus vai fazer. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus aqui está nessa noite. E esta palavra tem destinatário. E esta palavra tem realmente alguém aqui e já por algum tempo quer pedir algo para Deus, mas não tem coragem. Eu estou falando para você em nome de Jesus nessa noite. Abre o teu coração para Deus nessa noite. Fala para Ele aquilo que você precisa. Na tua humildade, fala para Ele o que você precisa de uma vez. Abaixa a sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, chegamos a Ti, Senhor. Pai, muitas vezes, Senhor, reconhecemos
que muitas vezes o nosso ego é tão grande. Senhor, Senhor, não pedimos. Temos vontade de pedir, mas não temos coragem. Senhor, muitas vezes pensamos, Senhor, que talvez isso é uma coisa tão impossível. E temos orado dessa forma, Senhor, se for a tua vontade, faça na nossa vida. Mas, Senhor, nós temos aqui ministrado e falado de pessoas que foram diretos contigo e pediram algo, Senhor. E eu tenho certeza que tem alguém aqui nesta noite. O Senhor há muito tempo tem guardado esse desejo, pedindo para que isso aconteça. Mas não teve, Senhor, coragem de chegar e abrir um coração para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Ouve, Senhor, esta oração neste momento. Ouve, Senhor, sonda, Senhor, as nossas vidas no mais íntimo, Senhor, dos nossos corações. E venha ao encontro do desejo do nosso coração. Senhor, eu venho te pedir com humildade, Senhor. Venha ao encontro daquilo que estamos precisando, meu Pai. Como, Senhor, o Senhor atendeu a oração de Jabez, atende a nossa oração nesta noite. Como o Senhor atendeu a oração, Senhor, de Salomão, atende a nossa oração nesta noite. Como o Senhor atendeu o clamor do cego de Jericó, atende o nosso clamor nesta noite. Porque queremos glorificar o teu nome por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Senhor, sabemos que somos muitas vezes falhos, pequenos, mas tu és o Deus forte, tu és o Deus grande. Sabemos que se estamos em pé, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos segurado com a tua mão potente, Senhor. Continua, Senhor, a guardar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, uma das coisas que Jabez pediu foi que o livrasse do mal, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, livra as nossas vidas, Senhor, do mal, da maldade humana, Senhor, da maldade, Senhor, dos demônios, Senhor, que querem, Senhor, atingir as nossas vidas. Eu clamo nesta noite pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, vem, Senhor, ao nosso encontro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está nesta noite, Senhor. Venha ao encontro, Senhor, das nossas orações e nos atende, Senhor. A tua palavra fala que aquele que bate recebe, Senhor, e aquele que clama, Senhor, recebe, Senhor. Nós estamos aqui clamando por ti, Pai, sabendo que tu, Senhor, és, Senhor, nas nossas vidas, para responder, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, nessa noite, e já te louvo, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, pela resposta, Senhor, da vinda de ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus. Como foi cantado aqui, tu és um Deus de promessa, tu não és Deus, Senhor, que vai mudar, Senhor, tu não é Deus, Senhor, não vai como homem, Senhor, que pode mentir ou que pode mudar. Aquilo que tu tem preparado para nós, com certeza tu darás nas nossas vidas. Abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos.